Ah, e o Corinthians perdeu para o Flamengo. Que bela novidade, né? Para surpresa de 0,0001%, porque sempre tem alguma pessoa que acaba acreditando, o Corinthians levou um sapeco do Flamengo lá no Rio de Janeiro. 4-1 para o Flamengo, fora o baile, fora um time sobrando. O Flamengo nada de braçada aí para ser campeão brasileiro e possivelmente com a maior pontuação da história dos pontos corridos, com 20 clubes, claro. E contra o Corinthians, aquela coisa que a gente já sabe. Depois do jogo, acabei não fazendo o vídeo, muitas informações, né? O Corinthians está, nesses últimos tempos, frenético, então a gente tem muita novidade a cada segundo. A mais nova delas, como todo mundo já está sabendo hoje, o Carille não é mais o técnico do Corinthians. Então o Corinthians completa 8 jogos sem vitórias, o Corinthians perdeu mais uma posição na tabela, vê os concorrentes à vaga na Libertadores se distanciando, não tem mais o técnico e não tem mais um monte de gente da comissão técnica, né? É um Deus nos acuda, é o último que ficar que apaga a luz no Corinthians, porque a situação não é nada fácil. Bom, vamos tentar dividir um pouco esse vídeo. Do jogo, não tem muito o que eu falar. Você quer saber o que foi uma análise de jogo do Corinthians? Assiste qualquer outro vídeo aqui do canal que você vai ver que é mais do mesmo. O time não rende no ataque, o time começa mais ou menos com uma postura boa na defesa, depois desanda, várias falhas defensivas, o ataque é completamente nulo, muito erro no meio campo, os meios campistas não conseguem fazer o time jogar, e o resultado a gente viu no que deu 4-1 pro Flamengo. No jogo específico, cabe ressaltar que é uma pena o Gil tá num time desse, do Corinthians, num time tão horroroso desse do Corinthians, porque o Gil jogou muita bola, por incrível que pareça. Se não fosse ele, talvez a gente tinha tomado mais, ou tinha tomado gols com muito mais facilidade. O Bruno Mendes vinha jogando bem, o Corinthians conseguiu neutralizar bem o Flamengo. O Corinthians chegava no ataque, finalizava no começo, sem muito perigo, né? Teve uma bola do Gustavo, até parecia mais ou menos impedido, mas que foi a que realmente levou algum perigo ao goleiro, mas não deixava o Flamengo finalizar. Então, o Corinthians começou até que bem a partida. Depois que toma o gol, aí desanda. Falta de confiança do time é algo deprimente, porque o Corinthians tomou um gol, 1 minuto e 23, foi a sequência de 3 gols, e que ele toma o gol de pênalti, 1 minuto depois ele toma o segundo gol, volta do intervalo, com 23 segundos ele toma o terceiro gol. O pênalti até acho que é um pouco discutível, não é um absurdo marcar, mas é discutível. O Flamengo fez o que ele sempre faz. O Flamengo aperta o time assim que o time está atordoado. Foi assim com o Grêmio, é assim com o Palmeiras, com o Santos, com todo mundo que ele enfrenta. E o Corinthians caiu nessa. Com 1 minutinho depois de ter tomado o gol, o Flamengo veio que nem louco para cima, fez o segundo, começou o segundo tempo com tudo e fez. Enquanto o Corinthians estava ali administrando, que é a especialidade da casa, né? Nada mais comum, esperava isso mesmo. Eu acho que o torcedor ainda, claro, a gente torce, tem esperança que pode acontecer alguma coisa durante o jogo, mas o normal era acontecer isso. O que parece que não era normal é a diretoria, depois de bancar o técnico, 3 dias depois, mandar ele embora. Eu já dei minha opinião aqui, eu acho que o Carille deveria continuar, eu acho que essa troca no meio de um processo, ele ferra com o planejamento do time, com o planejamento do clube. A gente tem mais a perder do que ganhar. Se ganhar, é muito mais um acaso, uma sorte, do que necessariamente competência. Eu acho que isso não deveria ter mandado o Carille embora. O que a diretoria esperava? O Corinthians pegou o Flamengo, que está voando no campeonato. O Flamengo que meteu 5-0 no Grêmio, que meteu 3-0 no Palmeiras, que goleou o Santos, ganhou sobrando do Santos. E o que a diretoria do Corinthians esperava? Se respaldou o Carille e falou, não, ele fica, e botou ele para dar entrevista, você não pode tirar depois de uma derrota para o Flamengo, que era algo completamente normal, uma derrota fora de casa do Flamengo, contra o Flamengo. Se você fala que o cara tá no clube, ele tem que ficar no clube até o final. Aparentemente, aí é uma opinião minha, o que eu acho que acabou acontecendo. O Andrés, depois de ter bancado o Carille, não gostou daquela entrevista que ele deu, que como eu disse aqui no outro vídeo, o Carille deu algumas derrapadas, algumas escorregadas que acabam, vai minando mesmo a paciência de todo mundo que está trabalhando com ele ao redor.
Aparentemente é isso. É a única explicação que tem. Porque o que ele esperava? Não, ele tem um respaldo até o próximo jogo e se a gente não ganhar do Flamengo, que é uma moleza ganhar do Flamengo, aí ele manda embora. Mandou. Por que eu acho que isso ferra com o planejamento do clube? A gente fica numa situação agora muito complicada. A gente vai jogar com o interino. O que tudo indica é o Coelho que vai ficar na beira do campo. Já tem jogo na quarta agora. No final de semana já é um clássico contra o Palmeiras. A gente tem 8 rodadas apenas. E algum técnico tem que fazer. 8 rodadas, sendo que já é uma quarta agora, outra contra o Palmeiras. Não acredito que venha alguém nessa sequência. Vai vir alguém para fazer 6, 5 jogos, se é que aparece. Como você vai conseguir contratar alguém para um planejamento a longo prazo, para um planejamento que dê resultado, para ele chegar agora correndo e tentar salvar o ano do Corinthians? Não vai. O que o Corinthians vai ter que fazer? Esperar para contratar alguém pro começo do ano, para quando terminar o campeonato. E nesse período faz o quê? Joga com o Coelho, bota lá o Coelho de interino barra fixo, meio fixo, até o final do ano. E se ele vai bem? A torcida vai pedir para ele ficar? Como acontece em vários clubes, o cara tem um período curto de jogos, ele pode ter uma arrancada, ele pode conseguir algumas vitórias, o time pode mexer com o brio do time e ele conseguir algumas vitórias, e aí você efetiva ele, e aí a gente perde meio ano no ano que vem de planejamento, porque lá na frente vai descobrir que talvez ele não esteja tão pronto. Ou você vai arrumar alguém para ser ou você vai esperar que o Coelho vá mal para poder ter um técnico já o ano que vem, no começo do ano, né? Se ele for mal, o Corinthians fica sem Libertadores. O Corinthians desgraça o ano. Se era para desgraçar o ano, por que não continua com o Carille até o final do ano? Mas já deixa todo mundo saliente, todo mundo avisado que a partir do ano que vem a gente vai atrás de outro. E aí a gente entra no problema de que técnico o Corinthians vai atrás. Especula-se alguns nomes. Ontem no grupo eu mandei de 2 nomes assim que é mais comentado mesmo, que eu imaginei que seria, e foram mesmo, que é o Silvinho, que já foi auxiliar no Corinthians, foi auxiliar do Tite no Corinthians, depois ele foi auxiliar na seleção, o Corinthians tentou contratar o Silvinho, mas o Silvinho estava fazendo um curso na Europa e preferiu terminar o curso dele na Europa, em vez de aceitar o convite do Corinthians. E ele, depois de terminar o curso, ele foi técnico do Lyon, técnico por 11 jogos, não acompanho o campeonato, não sei que diabo ele fez lá, mas em 11 jogos ele foi demitido do Lyon. Eu imaginei que ele poderia ser, já vi informações de que o clube não quer, porque agora cismaram de que o Corinthians tem que mudar o estilo. Acabou a era retranqueiros do Corinthians, agora você precisa de um técnico que jogue para frente. Porque realmente é uma década perdida do Corinthians, uma década de péssimo futebol, onde a gente ganhou apenas 3 brasileiros, uma Libertadores, um Mundial, uma Recopa e uma penca de paulistas. Apenas. Não conseguimos ganhar nada. Foi praticamente uma década perdida com esses retranqueiros do Corinthians. Agora a gente precisa de alguém que vá para cima, que jogue para frente. O nome, acho que é o mais falado no Corinthians, é o preferido, talvez, de todo mundo, ou pelo menos eu acredito, é o Thiago Nunes, que é técnico do Atlético Paranaense. Ele faz um belíssimo trabalho no Atlético Paranaense, só que ainda assim ele entra naquela meio promessa. Ele acabou de surgir, fez um grande trabalho, a gente vê vários técnicos que surgem, fazem um bom trabalho e depois não conseguem repetir ele, principalmente em clubes de grande massa. O Atlético Paranaense tem uma torcida grande, mas não se compara a grandes massas, principalmente de Rio, São Paulo. Tem um empecilho, que é o cara está empregado. O Corinthians depende muito de que ele não aceite nenhuma proposta do Atlético Paranaense para renovar e no final do ano aceite a proposta do Corinthians, que provavelmente vai ter que bancar uma bela grana para trazer um cara que tem um certo prestígio no time. Tem um grande prestígio no time do Atlético Paranaense. Eu também acho que entra naquele momento de incógnita. Ele vai vir para o Corinthians, se acontecer de ele vir para o Corinthians, a gente não saberia o que esperar desse tipo de técnico que simplesmente vai para frente, que é o que os comandantes do Corinthians querem, os cartolas. Hoje eu já estava dando algumas olhadas, outros nomes não foram surgindo assim de opções. Eu até brinquei no grupo que o Sampaoli está meio infeliz no Santos, e ele gosta da cidade de Santos, né? Dá para ele treinar o Corinthians e ficar descendo a serra toda hora. O Corinthians dá uma folguinha para ele fica lá no Santos. Poderia ser uma opção. Também muito difícil e acredito que muito cara. Ele também teria que esperar ele não se acertar com o Santos para daí
talvez conseguir fazer uma proposta, alguma coisa. E entra no problema que eu acabei de dizer, que é esse período coelho. Se ele for muito bem, como é que você vai tirar o cara? Se ele for horroroso, a gente já ferrou o ano que vem. Vi hoje no site do meu timão que o plano B do Corinthians, o plano A seria o Thiago Nunes, o plano B seria o Renato Gaúcho. Não sei se é verdade ou não, li no site, acho muito, mas muito difícil o Renato. Ele é idolatrado lá no Grêmio, além de ganhar uma paulada. Ele não ganha pouco e o Corinthians, eu não sei se conseguiria bancar um salário de um Renato Gaúcho e principalmente se tiver que pagar alguma coisa para tirar ele do Grêmio. Enfim, o importante agora é que nós não temos técnico, já tem jogo na quarta contra o Fortaleza em casa. O Fortaleza que não está numa fase tão maravilhosa, está lá mais para baixo da tabela. O Corinthians joga em casa, mas a gente sabe que isso não é motivo de animação nenhuma para o clube. Vamos ver o que vai acontecer. Geralmente, quando tem saída de técnico, troca de técnico, os jogadores dão aquele gás, se reúnem e tentam fazer alguma coisa diferente. Quem sabe o time começa a render um pouco mais. No domingo a gente já tem um clássico que, olha, não vai ser fácil para o Corinthians como não tem sido esse ano inteiro. Se eu já tinha a sensação de que o ano do Corinthians acabou, agora é definitivo, foi sacramentado que o ano do Corinthians simplesmente acabou. Não acredito mais em vaga na Libertadores, porque não acredito que o Coelho vai conseguir tirar o próprio Coelho da cartola, vamos dizer assim, e o Corinthians passar a jogar o fino da bola. Não acredito. Espero estar errado quanto a ferrar o planejamento, eu espero que o Corinthians encontre uma saída, seja com um técnico agora ou para um técnico no ano que vem, mas que ele venha para resolver realmente o problema do Corinthians de mais empenho e mais futebol e que ele consiga ter um trabalho a longo prazo, porque eu acredito que a longo prazo você consegue resultados. Volto a salientar, acho um erro demitir o Carille, acho um erro a gente abrir mão de um profissional que já mostrou que é muito competente. Se está num ano infeliz, já mostrou que é muito competente, já falei isso aqui num vídeo, um ano muito bom, um ano ruim, a gente tinha que dar mais tempo para ele para ver qual que é a dele mesmo antes de sacramentar que ele é ruim. Não posso deixar de esquecer aqui, de falar, a torcida do Corinthians está comemorando, que maravilha, esse retranqueiro saiu. Pois é, essa mesma torcida que quase expulsou o Tite em 2013. O Tite, que tinha acabado de ser campeão mundial, o Corinthians, era chamado de empatite e ficou 8 jogos sem vitória. Coincidência, né? Também esse mesmo período que o Carille ficou. Esse jogo que completou o oitavo jogo do Corinthians sem vitória, sabe o que foi? 4-0 para a Portuguesa. Sim, a Portuguesa de Desportos, que foi rebaixada no ano de 2013. Claro, a gente sabe que tem várias coisas aí, por que ela foi rebaixada e tudo mais, mas não é o mérito do vídeo agora. E o Tite só não foi escorraçado do Corinthians porque o Corinthians fez uma placa em homenagem ao Tite, agradecendo lá tudo o que ele tinha feito, e ele anunciou que ia sair do Corinthians no final do ano. Isso criou uma comoção na torcida que decidiu não parar de xingar, parar de cobrar tanto ele, porque já sabia que no final do ano ele ia sair. Esse mesmo Tite foi lá, estudou, virou o que virou? Voltou 2015, fez um dos melhores times do Corinthians que eu vi jogar, e hoje é técnico da seleção brasileira. A gente descartando técnicos assim, não necessariamente eles vão voltar. A gente não pode fazer com técnicos o que a gente fica fazendo com jogadores também, que a gente descarta vários e vários jogadores e eles acabam vingando em outros lugares aí e o Corinthians fica sem as peças para montar um time. Me estendi demais, eu queria falar um pouco mais sobre elenco, sobre os jogadores que estão emprestados, que aí eu acho umas críticas que eu tenho que fazer ao Carille, tem alguns jogadores, só para citar rapidinho, o Arauz e o André Luiz, são dois jogadores que eu não entendo porque que saiu do Corinthians. O Arauz podia fazer a segunda volância no lugar do Júnior Urso, o André Luiz é um atacante de beirada, hoje em dia a gente só tem o Cleison, não tem outra opção, porque o Everaldo se machucou, e o Cleison não tá jogando porcaria nenhuma, e você não tem nem a opção do cara que no começo do ano começou de titular, os primeiros jogos ele jogou de titular. E o Arauz, que é uma promessa chilena que não vinga. Como o Carille também não fazia vingar o Bruno, o zagueiro, que é um belo zagueiro, sim. Eu espero que ele fique no Corinthians e que a dupla de zaga ano que vem seja Gil e Bruno. Bom, não tenho o que mais falar aqui. Não vou me estender muito, porque essa semana já tenho que fazer um vídeo pré-jogo já no fim de semana. Quem sabe eu apareço em edição extraordinária aqui no canal,
caso o Corinthians resolva pregar mais alguma peça no torcedor aí e tire uma carta mirabolante aí. Eu espero que não venha um Cuca da vida, um Dorival da vida, um mais do mesmo. Já que é para mudar, que mude para algo muito, mas muito diferente. E agora torcer. A função da torcida é torcer. Eu acredito que o ano já acabou. Que venha 2020 e que o novo técnico consiga o que o Carille não conseguiu fazer. Até a próxima, pessoal.